Polias são máquinas simples utilizadas basicamente para elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças em cordas ou fios. São largamente utilizadas na construção civil para levantar materiais entre níveis diferentes. Dependendo da forma em que são associadas, as polias podem diminuir o esforço humano necessário para elevar objetos muito pesados. Por essa razão, esse instrumento representou uma evolução, principalmente para o desenvolvimento do comércio, otimizando o trabalho de carga e descarga de navios. Aqui temos uma polia móvel. Repare que a figura a seguir, a polia de número 1 é fixa e apenas muda o sentido da direção de aplicação da força. Mas a polia 2, ela gera um menor esforço ao levantar o objeto, porque ela está o quê? Ela está móvel. Então a polia 1 muda o sentido da força. Porém, a polia 2 diminui o esforço por estar móvel. Cada polia móvel diminui pela metade a força necessária para levar um objeto. Quanto maior o número de polias móveis, menor será a força aplicada sobre o sistema para mudar a posição vertical do objeto. A força F necessária para levantar um objeto de peso P é definida a partir do número de polias móveis, configurando a seguir a seguinte equação. Então, quanto mais quantidade de polias, surge o que? Menor esforço. Então, o que acontece? A minha força é o peso dividido por 2 elevado a n. Porque uma polia móvel diminui pela metade. 2 polias móveis diminuem 4 vezes. 3 polias móveis diminuem em 8 vezes. Por isso que é 2 elevado a n. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16. Então você está vendo aqui na figura. O que vai acontecer? Você faz uma força sobre a polia, na polia 1, como ela está fixa, só muda o sentido do movimento. A polia 2 reparte no meio, a polia 3 reparte no meio, a polia 4 reparte no meio, dando em si uma progressão geométrica, onde a ordem é 2 elevado a n. Nesse experimento agora, vou mostrar para vocês então como é que funcionaria agora as polias móveis. Então, na polia fixa, ó, se eu faço uma força, então olha só, a força no caso é igual ao peso, ó, força é igual ao peso. Mas imagine agora que eu resolvo fazer isso aqui, ó. Vou deixar aqui por enquanto em equilíbrio, só para porque aqui como ela está fixa, está em equilíbrio, certo? Ó. Então o que vai acontecer? Está em equilíbrio o corpo aqui. Eu resolvo agora fazer isso aqui, ó, colocar esse corpo aqui e de repente fazer isso aqui, ó, jogar esse corpo aqui, ó. E o que vocês estão vendo, ó, que essa polia agora aqui, ela vai ficar móvel, ó, a polia aqui vai ficar móvel. E nesse caso, eu sei aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou colocar ele aqui. Então, olha só, com ela móvel, você vai ver que não vai manter mais o equilíbrio. Ó. Então, vai acontecer que o movimento, ó, vai acabar sendo... Ó. Então, o que vai acontecer? Para manter o equilíbrio, eu preciso com que isso aqui fique mais pesado do que esse. Então, eu coloco... duas aqui. Então o que vocês notaram? Que manteve o equilíbrio, ou seja, que uma polia móvel faz com que eu tenha uma força igual ao dobro. Seria igual ao dobro? Então, por exemplo, se aqui for 10, se eu faço 10 newton, eu consigo suspender 20 newton. Se eu faço 50 newton, eu consigo suspender 100 newton. Mas então, e se eu resolver colocar mais outra polia móvel? Então agora, vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar mais uma outra polia móvel no meu sistema.
Então eu vou colocar ela aqui. E agora eu vou colocar esse corpo aqui. Vou colocar um terceiro corpo dentro dessa haste aqui, ó. Então vai acontecer o que? Eu vou ter duas, no caso agora, ó, eu estou tendo duas polias móveis. Então vai acontecer esse processo. Eu vou pegar aqui e vou suspender aqui, ó. Então agora eu vou ter duas móveis. Então olha só, com duas móveis eu não consegui, ó, o de cá ele vai puxar. Então o que vai acontecer? Eu quero manter o equilíbrio. Eu coloco mais uma aqui, ó. Ainda não consegui. Coloco mais uma. Ó, conseguiu o que eu consegui levantar. Então significa o quê? Que quando eu tenho duas polias móveis, eu consigo para cada uma dar 4. Então vamos usar a lógica. Para uma deu 2, para duas deu 4, ou seja, está seguindo uma proporção exponencial. Então se eu colocar uma terceira aqui agora, se eu colocar mais uma terceira polia móvel aqui, ó, se eu conseguir colocar mais uma terceira polia móvel, ao atuar mais uma terceira polia móvel, vai surgir um ponto que eu vou ter, no caso, então olha só, vou colocar uma terceira aqui agora, vou colocar uma terceira móvel, então pela lógica daria 8, porque está saindo 2, 4 e 8. Então para 3 vai ser 8. Vamos ver se é isso? Matematicamente não é isso que está dando? Para uma deu 2, para 2 deu 4 e para 3 será 8. Então vamos ver se isso funciona nesse processo. Então quando eu tenho a terceira, eu teria aqui, ó, o que eu estou vendo? Que eu não consegui, ó. Então para manter o equilíbrio quando é 3, eu teria que ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aconteceu o que, ó? Que para 3 móveis, uma equivale a 8. Então por isso que dá a fórmula. Força, no caso da minha vantagem, que é o 2 elevado a n. Então o que acontece? A fórmula vai ser o que? Força é igual a resistência sobre 2 elevado a n, porque segue uma exponencial de ordem 2. Então, por exemplo, se eu tivesse 4, eu teria que ser o que? 16, eu faria uma força 16 vezes menores. Se eu tivesse uma com 5, eu faria uma força 32 vezes menor, e assim por diante.